Boa noite, mais uma vez, na graça e na paz de Jesus, o Espírito Santo que está no comando de todas as coisas, e como Ele trabalha de maneiras inesperadas, de forma estranha, de forma esquisita, vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Algo nasceu no meu coração, que eu tenho certeza que veio de Deus, para o encontro de hoje, numa conversa, numa simples conversa, em um momento muito descontraído, um dos momentos que eu mais amo ter, que é algo que eu tenho me programado, me planejado para viver na minha vida, coloco na minha agenda, que é ter momentos de lazer ou tempo para me relacionar com pessoas. Isso é algo que eu já tenho vivido há algum tempo. E se tem algo que eu amo fazer, é me relacionar com as pessoas. Eu gosto de dar abraço forte. Quem sabe que eu gosto de dar abraço forte? Ai, meu Deus. Eu não estou conseguindo nem me conter nessa pandemia, gente. Mas eu já quero apresentar a Tati, mas antes eu queria pedir para tirarem aqui. Isso, obrigada. E eu quero dizer, queridas, que nessa noite o Senhor já tem trabalhado. E eu quero dar as boas-vindas à minha amiga Tatiana, ela que tem me acompanhado, temos já uma amizade, além de ser família, todas vocês conhecem, mas eu gostaria de orar nesse momento. Sabe que você pode ficar de pé no seu lugar? E eu quero pedir que vocês estejam aí intercedendo por nós nessa hora. Aquilo que o Espírito Santo moveu no nosso coração a fazer, nós estamos fazendo nessa noite algo novo, algo diferente. E é assim que Deus trabalha, né? Pai, Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti. E carecemos da Tua graça, carecemos do Teu amor, carecemos da Tua bondade, carecemos, Espírito Santo, da Tua presença aqui. Espírito Santo da verdade, que não sejam as nossas palavras, que não sejam as nossas ideias que serão ditas aqui nesse altar, mas que seja exatamente aquilo que essas mulheres, que todas as pessoas que irão ainda escutar, ouvir, ou que vão se conectar nessa transmissão, que seja exatamente aquilo que elas precisam ouvir, porque o Senhor é assim, o Senhor trabalha de forma perfeita. E a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Espírito Santo, assim como a sua presença é real neste lugar, te peço, Deus, que possamos estar totalmente conectadas com teu Espírito, sem nos distrair com nada. E com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor deseja derramar nas nossas vidas. Oh, o Senhor já está trabalhando de maneira tão incrível e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos assentar. Dê um forte aplauso para o Senhor. Obrigada. O Flávio vai acompanhar a gente aqui no fundinho de uma forma que ele sabe bem, baixinho, né, gente? Está sempre nos acompanhando aqui. Tati, gente, Oi. hoje, vão acompanhando. Como eu disse, numa conversa, surgiu o desejo de fazer algo inusitado. Eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo, desde que eu assumi a liderança das mulheres, um momento da palavra como esse. Nunca vi também. Quando ela falou pra mim que ela queria fazer isso, gente, a Raquel é extremamente criativa, né? Eu já não tenho tanta, eu não me acho assim com essa criatividade toda, mas é um dom que Deus deu pra ela, assim. Preciso desenvolver meu lado criativo um pouco mais. Eu fiquei assim, como é que vai ser isso? Ela falou pra mim assim, vamos pregar nós duas? Eu falei assim, meu Deus, como é que é isso? Eu fiquei tentando imaginar. E eu falei, não, mas eu confio no chamado da Raquel, eu confio que Deus usa essa menina. E aqui estamos e vamos juntas. Eu vejo que a gente está aqui numa sala
conversando, estamos na varanda da nossa casa. Eu acho que é essa sensação que a gente queria que você tivesse nesse momento. Que a gente está realmente tendo uma conversa, e uma conversa gostosa sobre as coisas de Deus, sabe? Então vamos lá. Eu gostei do que você falou agora, Tati. Nem sempre eu tenho a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho, mas com essa deixa, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para eu abrir dizendo isso. Como a Tati falou, que cada pessoa tem a sua qualidade, mas ninguém está pronto 100%, não é verdade? Nós não estamos prontas. Eu tenho certeza que se eu falasse aqui com você, se eu desse o microfone para você, e eu perguntasse para você, tem alguma coisa que você deseja? Tem alguma coisa que você vê em você que você gostaria que fosse melhor? Ou tem alguma coisa em você que você gostaria de aprimorar? Eu acho que todas aqui diriam sim. Amém? Não é verdade? Amém. Vocês vão interagindo aí comigo. E comigo não é diferente. Com a Tati não é diferente. Não é diferente porque quando a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, isso simplesmente representa e diz a respeito de uma interferência que aconteceu na criação. Mas isso não abomina o propósito de Deus para a nossa vida. Isso não abomina o plano de Deus para a sua vida. Porque apesar de saber que eu, como você, estamos todos inclusos no propósito de Deus, há ainda coisas que Deus precisa desenvolver em nós. E eu estou dizendo isso por quê? E por que eu tenho a tranquilidade, a liberdade de falar isso com a Tati? Porque por diversas vezes eu cheguei para a Tati com as minhas vulnerabilidades. Por diversos momentos eu cheguei para ela e eu disse assim: Tati, quando eu vou pregar eu entro em pânico. Quando eu vou ministrar eu me tremo toda. Eu tenho vergonha. Eu sou tímida. E eu não sei fazer esboço. Os benditos esboços. Eu não sei. Eu fico lendo, eu fico pesquisando, e eu escrevo 20 páginas. E a Tati falou algo tão lindo para mim. Ela disse: você só precisa ser você. Você só precisa abrir a sua boca e conversar. Aí eu falei: então vamos pregar juntos, que a gente vai conversar. E Deus já tem trabalhado. E isso é um processo que eu tenho vivido de anos. E aí, quando a gente começou a falar sobre o assunto, daquilo que o Espírito Santo estava movendo no nosso coração, e é engraçado, gente, eu sei que isso acontece com você, eu tenho certeza. Deus começa a falar algo no meu coração, aí eu vou lá: Tati, eu estava lendo isso. Ela: quê? Você estava lendo isso? Aí ela vem, né, gente? Ela vem com assim, ó, como uma fonte que ela é, e trazendo tanta iluminação, tanta verdade, com tanta propriedade da palavra, e aquilo entra no meu coração como uma flecha. E eu falei: sabe, o meu sonho, desde que eu assumi a liderança das mulheres, o meu sonho sempre foi que houvesse uma liberdade, que houvesse uma relação verdadeira e transparente, para que nós, como mulheres, pudéssemos ter na nossa vida pessoas confiáveis, no qual pudéssemos nos relacionar com essa transparência, a ponto de falar das nossas vulnerabilidades, porque é nesse momento que acontece a cura. E então, vocês estão recebendo? Esse é o sonho que eu tenho na minha vida. Eu tenho esse sonho de unir mulheres, de unir pessoas, de linkar pessoas, linkar propósitos, porque existe algo sobrenatural que acontece, que é uma complementa a outra.
E dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, hoje à tarde a Tati me mandou mensagem, me mandou os pontos maravilhosos que Deus trouxe ao coração dela. Mas ela começou a falar sobre Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, que é um texto muito conhecido. O texto que fala do profeta Jeremias. E por que eu disse que Deus se revela em lugares estranhos, de forma estranha, muitas vezes, que a gente não entende, e em épocas inesperadas? É porque justamente esse texto traz a revelação para nós de como Deus trabalha. É uma figura do Deus que ninguém pode medir, do Deus que ninguém pode enquadrá-lo dentro de um conceito, que ninguém pode pegar Deus e dizer: Deus, até aqui o Senhor vai. Não. Esse Deus, Ele faz coisas surpreendentes. E assim como Ele faz com aquilo que Ele idealiza e Ele planeja na criação, Ele faz também na sua vida individualmente. Então eu estou dizendo que Deus decidiu, por exemplo, pegar uma menina, que ela me chamou de menina e eu amei. Eu me sinto uma menina. Isso é um adjetivo muito bom. Muito bom. Quem não quer ser menina? Cadê as meninas de Deus aqui, ó? Aleluia. Eu fui no congresso da pastora Laudijane Veloso, mês passado, esse mês, né? Mês passado. E a pastora Laura Guerra pregou, sabe sobre o quê? Filhas do óleo. Eu falei: é isso. Eu sou essa filha aí, essa menina do óleo. Cadê as filhas do óleo? E Deus então decidiu pegar uma menina que era tímida, muito, muito tímida, que tinha boca e não falava, que era euzinha aqui. Cheia de inseguranças, medos complexos, pode botar aí. E Ele deu um propósito e um sentido para a minha vida. Então, Tati, essa é a tua deixa. Quando você me mandou o texto que eu li, lá na versão Almeida Revista Atualizada, de primeira, no versículo 2, eu me atentei à palavra dispõe-te, e depois que complementa o versículo, e desça à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Aleluia, gente. Esses últimos tempos, a gente tem sido até um tema muito recorrente nas nossas conversas, que é o desenvolvimento pessoal, né? Esse tema traz uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida, porque não tem como a gente ser bem-sucedido em área nenhuma da vida sem esse desenvolvimento pessoal. E quando a gente traz para a vida cristã, não existe desenvolvimento pessoal sem a casa do oleiro. Eu queria poder dizer para você que a gente não precisa passar processo nenhum. Queria dizer para você que o Senhor só estala os dedos e acontece tudo. Mas nós somos maduras, nós já sabemos que não é assim. A gente sabe que tudo na vida são processos. Desde a nossa concepção, no nosso nascimento, no nosso desenvolvimento humano, né? E até a Raquel falou comigo: Tati, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento, ele não pode ser entendido como fases que se superam. Eu era criança, depois virei adolescente, depois eu virei adulta. Se você olhar bem, desenvolvimento são fases que se somam. Então você hoje é adulta, mas você traz dentro de você as suas lembranças de criança. De vez em quando esse seu lado criança aflora, não aflora? Né? Quando você come aquele doce que você não via há muito tempo numa loja, na rua, e você lembra: nossa, eu comia isso quando eu era criança.
E parece que a gente revive, né, aquele momento, né, com uma intensidade, lembrando daquele coração de criança. Então não são fases que eu deleto da minha vida. Elas vão se somando. E por que eu preciso olhar esse tema com responsabilidade? Porque o meu desenvolvimento vai promover o desenvolvimento de outras pessoas. Eu só estou aqui me dispondo a ser usada por Deus, porque eu também me dispus a ser trabalhada pelo oleiro. Você já percebeu que para seguir a Jesus tem que ter disposição? Não dá para seguir Jesus sem disposição. Porque enquanto a gente está querendo parar para descansar, Ele está dizendo, vamos embora. É para frente que se olha. Vamos caminhar mais um pouco. Com a força dessa comida, você vai caminhar muitos dias ainda. E aí você está assim, ai Senhor, recebi de Deus uma unção tão grande naquele culto, naquele congresso. E Jesus está olhando para você e está dizendo assim, você está sentada por quê? Meu Deus. Está sentada por quê? Quantas vezes, né, vocês sabem que a nossa família vai e volta, né, muitas vezes de estado, né, por causa das transferências do meu esposo. Quantas vezes eu cheguei aqui, quando eu vim de Manaus mesmo, a gente era muito ativo na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou sentar e não vou fazer nada por um bom tempo. Eu vou descansar. Aí quando eu botei o pé na igreja, Raquel, você vai entrar no grupo de louvor. Eu falei, não, mas eu não quero entrar agora. Não, mas você vai, seu nome já está lá. Então, para andar com Jesus tem que ter disposição. Para andar com Deus você tem que ter disposição. E você tem que ter disposição a ser trabalhada pessoalmente por Ele. Não adianta mandar outro no seu lugar. Que essa oração aí Deus não está ouvindo. Ô Tatiana, pega leve. Não, essa oração eu vou te dizer. Essa oração que você está fazendo para Deus mudar os outros, Deus não vai dar ouvidos a essa oração. Meu Deus. Porque Deus quer que você se implique no processo. Deus quer que você, ao orar, se veja pelos olhos da fé, veja você naquela pedra do oleiro. Veja você ali e o pezinho do oleiro girando aquele maquinário e você ali, o barzinho girando junto com ele. Tenta sentir o calor da mão dele em você. Consegue imaginar isso? Eu gosto de fazer esses exercícios de imaginação no momento que eu estou orando, no momento que eu estou falando com Deus. Quantas vezes eu me imagino, literalmente, Raquel, deitada no colo de Deus. Eu imagino duas pernas e eu não consigo ver o rosto, mas eu imagino duas pernas e eu deitada naquelas duas pernas e uma mão passando a mão na minha cabeça. Porque é assim que o nosso Pai é para nós. Quando o Senhor colocou esse texto, eu falei, Raquel, eu já li esse texto muitas vezes, mas o Senhor nunca falou comigo nesse texto como Ele falou essa tarde. E eu quero poder compartilhar com vocês, Raquel, me interrompe a hora que você quiser, tá? Para perguntar, para falar alguma coisa, algo que o Senhor, porque é assim, ó, gente, a gente conversa assim, tá? Tá falando uma coisa, ela, peraí que Deus falou uma coisa aqui comigo, e a gente vai indo assim. E o assunto nunca acaba. Não acaba, mas hoje a gente, senão depois o pastor corta nas suas coisas. Mas, gente, vamos acompanhar esse texto maravilhoso, Jeremias 18. Acompanha aí na sua Bíblia. Vai ter algumas versões que são um pouquinho diferentes, mas no final vai dizer a mesma coisa. O texto começa dizendo assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqui o Senhor já falou comigo assim: Tatiana, a revelação da minha vontade é progressiva. Uau. Então aqui a gente vê o Senhor falando num primeiro momento com Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor. E que palavra foi essa? Vá à casa do oleiro. Essa foi a primeira palavra que Jeremias recebeu. Deus falou para ele o que ele ia fazer lá? Não. Deus falou para ele o que ele iria encontrar lá? Não. Deus só mandou que Jeremias
fosse. Então, se a revelação é progressiva, se você quer saber os outros capítulos dessa revelação, os outros capítulos dessa vontade, você vai ter que dar o primeiro passo, obedecer a primeira ordenança. Muitas vezes a gente não tem uma ideia da vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente ainda está presa num passo que Deus está pedindo de nós. E a gente que quer tudo prontinho, quer tudo para ontem, quer tudo explicadinho, a gente quer que Deus faça uma monografia para nos explicar. Aí eu vou usar a minha vida de novo como exemplo. Então vai. Nada melhor do que a gente falar das nossas experiências. E eu tive que dar esse passo um dia. Muito jovem, tive a oportunidade de liderar mulheres. E naquele momento, o momento que eu estava vivendo, eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, Silas Neto. Eu nunca tinha dirigido um culto, eu nunca tinha, liderado pessoas assim, principalmente mulheres. E eu me via extremamente incapaz. E eu dizia, Deus, essas mulheres, elas têm mais tempo de igreja, algumas, do que eu tenho de idade. E eu comecei a pensar, isto não é para mim. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. E eu comecei a orar. E eu fui orar. E eu fui falar com Deus, porque apesar de ter que lidar com muitas incertezas na minha vida, como eu disse aqui no começo, e de ter que lidar com inseguranças e muitas coisas, uma coisa eu tinha convicção. Eu tinha convicção de quem Deus era. Eu tinha convicção de que Deus me amava. Eu tinha convicção de que havia um propósito de Deus para a minha vida. E eu, muito jovem, eu passei a viver experiências muito fortes. E quando, enfim, o Espírito Santo, depois de um tempo em oração, foi um processo, Tati. Um processo onde eu tive que negar a mim mesma, negar aquilo que eu conhecia como cômodo. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente vê às vezes a pessoa um pouco reservada e a gente pensa N coisas, porque é natural, isso acontecer, isso é normal. E no meu caso, ser reservada era uma forma de me proteger, porque eu era tímida, eu tinha vergonha e tantas outras coisas. E então nesse processo, o Espírito Santo, ele confirmou no meu coração. E ele mostrou, ele falou comigo qual seria o propósito. E ali eu entendi que eu, ao aceitar a proposta de Deus para mim, que não era o que eu imaginava, eu entendi que eu precisava entrar em uma reforma. E eu literalmente, eu marquei no meu calendário. E eu escrevi na minha agenda, eu não sei se você tem essa mania, mas eu faço isso, eu tenho minha agenda anual e eu escrevo. E eu escrevi na minha agenda, hoje é o dia que começa a minha cura. Eu vou me lançar por completo. E ali foi um processo. Isso que a Raquel está falando, gente, é muito importante. Porque tem sempre o dia que você vai dar o basta. E esse dia precisa ser celebrado. Ele precisa ser comemorado. Enquanto a gente estava aqui no louvor, eu me lembrei de tantas coisas. E o Senhor comunicou meu coração. Como o dia do meu nascimento foi uma grande derrota para o diabo. O dia do seu nascimento foi uma derrota para o diabo. Porque ele fez de tudo para matar você. Porque ele sabia que matando você, você não estaria sentado aqui hoje se desenvolvendo. Porque tem muita gente esperando os frutos e os resultados de todas essas experiências que você tem vivido com Deus. Então ele quis tirar de você a chance e a oportunidade não somente de você viver,
mas de tantas outras pessoas que nesse momento, não se engane, as pessoas não serão influenciadas por você não, elas estão sendo influenciadas agora por você. Você é influência para alguém agora, nesse exato momento. Não importa se você já tomou consciência disso ou não. Deus está te trazendo aqui nessa noite para chamar a tua responsabilidade, para você tomar as rédeas do teu desenvolvimento pessoal, para você se dispor a descer a casa do oleiro, suportar a aflição, suportar o que você tiver que suportar, para que você se veja como responsável por essa influência. E aqui, Raquel, o Senhor deu uma ordem simples para ele: vá à casa do oleiro. Deixa eu dizer para você, eu nunca tinha parado para estudar sobre esse lugar aqui que Deus mandou Jeremias ir. Você sabe onde é que ficava essa casa do oleiro? Não era um lugar nada agradável. Se você quiser anotar, você anota aí. A casa do oleiro, ela ficava num lugar chamado Vale de Ben-Rinom. O primeiro nome já está dizendo, era um vale. Então é por isso que a palavra diz, desce a casa. Porque ele de Jerusalém, ele teria que descer para o vale. Só que o interessante é que a minha Bíblia, ela traz um fato, que a casa do oleiro, ela ficava num declive dentro do vale. Gente, se o vale já é lugar de descida, já é para descer, você imagina descer dentro do vale. É para esse lugar que Deus está mandando Jeremias ir. E por que, Tati? Por que não era um lugar nada agradável? Esse vale de Ben-Rinom, essa casa do oleiro, ficava perto da porta do esterco. Você sabe o que é esterco, né? São as fezes do gado, né? Que eles deixam ali curtindo para depois virar fertilizante. Essa porta do esterco é uma das 12 portas de Jerusalém que Neemias menciona no livro dele. Essa porta do esterco, ela pode ser encontrada em Neemias 2:13. Fala de um depósito de lixo. O Vale de Rinom, ele era um depósito de lixo. Tudo que não prestava, tudo que ninguém queria mais, joga lá. Inclusive corpos de pessoas mortas, que morriam como indigentes, que morriam. Vocês sabem que às vezes as pessoas morriam de uma forma indigna. Elas não tinham um sepultamento digno. Então pegava essas pessoas e jogava tudo lá naquele depósito de lixo. E mais ainda, o Vale de Ben-Rinom, ele era o local que Israel, tomado pela idolatria, aqueles que adoravam Moloque, vocês lembram do deus Moloque, que exigia sacrifício de crianças? Era ali que as crianças eram sacrificadas. Era ali que ocorria sacrifício de crianças a deuses pagãos. O mau cheiro naquele lugar era insuportável, vocês imaginam? Um lixão, lugar de gente morta, lugar de esterco, um verdadeiro depósito de tudo que não prestava mais. E era ali também que se depositava caco, entulho de cerâmica que não prestava para mais nada. Era perto desse lugar, com esse cheiro insuportável, que ficava a casa do oleiro. Só para vocês terem uma ideia de como esse lugar era um lugar tenebroso. No Novo Testamento, a palavra para o Vale de Rinom é Geena. Vocês já ouviram falar desse termo, Geena? É uma imagem do inferno, gente. O Vale de Rinom, se a gente pudesse traduzir numa imagem, se alguém passasse por lá e dissesse, o que você acha do Vale de Rinom? O Vale de Rinom é uma imagem do inferno. É uma imagem de tudo que não presta, de todo o lixo do diabo. Era a imagem daquele vale. E aí eu fico me perguntando, Deus, por que tu mandou o teu profeta ir para lá? Meu Deus do céu!
E às vezes você está atravessando os vales da vida e você está assim, Senhor, está desconfortável aqui, Senhor. Senhor, está fedorento. Está fedendo, Jesus. Senhor, por que o Senhor está me mandando para cá? Eu sou teu profeta. E Deus está te respondendo nessa noite. É justamente, você não é profeta? Então, profeta faz aquilo que Deus manda. Profeta faz aquilo que Deus manda. Olha que interessante. A palavra diz assim: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Ali você ouvirá a minha mensagem. Ai, Senhor, o lugar é infernal, mas é ali que eu vou ouvir Deus, então é para lá que eu vou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É ali, e você está orando a Deus e está dizendo assim: Deus, fala comigo aqui. E Deus está dizendo: eu vou falar contigo ali. Fala comigo aqui, Senhor, aqui é onde eu estou agora, aqui do jeitinho que eu estou agora, aqui como eu estou vivendo agora. E Deus está dizendo assim: eu quero falar com você ali. Se você quer me ouvir, você vai ter que ir para lá. E aí o Senhor colocou assim para mim: você só é profeta porque Deus quer falar. O que a gente aponta para uma pessoa e diz assim: nossa, aquela mulher é uma profetisa de Deus, aquele homem é um profeta de Deus. Sabe por que a gente aponta para as pessoas e diz que ali tem um profeta? Porque Deus quer falar. E porque Ele fala. Porque a partir do momento que Deus não quiser mais falar, a partir do momento que Deus não quer se manifestar, profeta de quê? Profeta para falar o quê? Então, se não for para ouvir a mensagem de Deus, não vale a pena nada. Então, se você é uma pessoa que quer ouvir Deus falar, você vai precisar se locomover e ir aos lugares aonde Deus estabelece para você, aonde Deus quer se revelar a você. Quem sabe Deus está querendo se revelar a você no meio de um relacionamento difícil. Quem sabe, é muita ousadia da minha parte dizer isso, ainda mais como psicóloga, mas quem sabe Deus quer se revelar a você nesse vale que você está chamando de depressão. Então Deus está me fazendo ficar deprimida? Não. As situações da vida nos levam para isso. E sabe, eu estava pensando, como a gente tem a tendência e a mania de buscar lugares confortáveis. Como a gente tem a mania de querer se colocar e permanecer em lugares confortáveis. E isso, Raquel, sobre esse lugar confortável, essa zona de conforto. Eu sou a favor que a gente mude essa palavra para a zona de comodismo. Porque, olha só, até nos piores momentos da nossa vida, é normal a gente buscar conforto, bem-estar. Conforto é isso, é bem-estar. Certo? Ninguém quer ficar com mal-estar. Se for para eu passar a luta, eu quero passar da melhor maneira possível. Se for para passar tribulação, eu quero passar da melhor maneira possível. O meu filho, há 2 anos, há quase 3 anos, o meu filho recebeu um diagnóstico de autismo. A medicina diz para mim que é um autismo leve. A medicina diz que meu filho é autista. Quando eu recebi aquele diagnóstico, a primeira coisa que eu falei para Deus foi: Deus, eu queria tanto que meu filho fosse um pastor, um pregador da sua palavra. E Deus falou para mim assim: e quem te falou que não posso fazer dele um pregador da minha palavra? Quem te disse que há empecilho para mim? E gente, é tão lindo. Ele está com 5 anos, ele pega a Bíblia assim, e ele começa: aleluia! Glória a Deus! E ele começa a pregar do jeitinho dele. E a história da Bíblia aqui
E ele começa a falar, e ele fala para mim com todas as letras: mamãe, eu vou pregar a palavra de Deus. Se é para passar no vale, é para passar na luta, passa em plenitude, passa feliz. Chegou o dia, eu me lembro do dia que eu dei o basta na minha vida. Eu me lembro do dia que eu resolvi dar o basta, que eu resolvi lutar. Não sei se a Raquel lembra. Raquel, você lembra um dia que eu estava escalada aqui para ministrar? Gente, eu tinha que deixar meu filho na escolinha. Faltava 1 minuto para o culto começar. Era 7h59 e eu ainda lá embaixo com ele. Ele aos prantos, berrando, não aceitando ficar com as tias. Tem tias aqui, cadê as tias? Deixa eu ver. Levanta a mão, gente. Vocês são bênçãos demais na nossa vida. Eu quero louvar a Deus publicamente pela vida de cada uma das professoras do departamento infantil, porque elas amam o meu filho. Eu me emociono porque quantas vezes, né? Pedro chegava lá querendo biscoito vermelho. Biscoito vermelho é biscoito de maisena piraquê, gente. Ele tem o vocabulário dele. E quantas vezes chegava lá, as tias já estavam com biscoito vermelho para servir de isca para ele, sabendo que ele gostava de biscoito vermelho. Isso é amor. E a importância do desenvolvimento pessoal é essa: você torna o vale dos outros mais leve. Isso. Você não apenas passa pelos seus vales mais leve, mas você também afofa o travesseiro de alguém. Você estende a mão e alguém diz: olha, eu pensava que não ia dar, Raquel, mas agora vai. E eu lembro quando eu dei o basta, foi quando eu decidi que o diagnóstico do meu filho era dele, não meu. E que eu não ia colocar na conta dele as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas. E eu fui pegar o caminho mais longo que se tem. Eu falo isso com muita propriedade. Eu poderia muito bem ser aquela mãe abnegada. Sabe a imagem da mãe abnegada? Eu levo meu filho para lá, eu levo meu filho para cá, faço todos os tratamentos que ele precisa, mas eu só fico lá sentado esperando. Entendeu? Eu só fico lá sentado esperando as outras pessoas tratarem o meu filho. Mas eu fui para a casa do oleiro. Ai, que coisa linda! Quando você entende o que acontece na casa do oleiro, você nem espera, você já vai. Isso. Você fala: Senhor, me coloca, eu estou aqui na tua mão. Pode trabalhar, pode amassar, pode me girar, pode fazer o que o Senhor quiser. Só não me deixa do estado que eu estou, Senhor. Eu quero sair daqui diferente, meu Deus. Tati, essa experiência sua é tão forte, porque eu vejo literalmente Deus mostrando para você o quanto a essência dele em você, que a essência dele em você, o descer na casa do oleiro, e o quanto a essência dele em você é o que verdadeiramente te possibilita para viver algo que você não esperava, algo desconhecido na sua vivência pessoal, porque eu acho que as mulheres que estão aqui, todas conhecem você e sabem da sua formação, que você é uma psicóloga, que você estudou. E eu creio que quando as pessoas escutam esse seu testemunho, é extraordinário, porque você pode ter todos os meios e os recursos, mas se não houver uma decisão da sua parte, e se não houver verdadeiramente a consciência de que só é possível se Deus estiver no comando,
Só é possível se eu me lançar 100% para as mãos do oleiro. Só é possível quando eu entendo que Ele ainda pode produzir mais. Isso me traz ao entendimento de que Deus, Ele quer nos levar sim ao nosso pleno potencial. Isso daí fala dessa dependência de Deus. Eu garanto a você, lá em casa não tem psicóloga. Não tem. Eu não sou psicóloga na minha casa. Meus filhos não precisam de mim como psicóloga. Vez ou outra, minha filha faz uma chantagem emocional comigo, sabe? Ela fica, mamãe, como é que você atende as outras pessoas lá no consultório? Ela quer fazer as coisas que ela quer, então ela quer uma psicóloga, entenderam? Para compreender o lado dela, poxa. E eu falo para ela, você aqui em casa, você não precisa de uma psicóloga, você precisa de uma mãe. Para dizer não, para ser chata. Às vezes ela fala, mamãe, você está com o espírito de Rochelle. Quem assiste aquele seriado sabe o que eu estou falando, né? Porque meus filhos precisam de uma mãe. O meu marido, ele não quer uma psicóloga. Ele não quer, ele quer uma esposa. E isso às vezes falta na gente entender isso. Que a gente acha que a gente vai resolver tudo com o nosso braço. Isso. Eu sou mulher de Deus. Eu sou pastora. Eu sou profetisa. Eu sou do altar. Mas você na sua casa, você é esposa. Isso é muito importante. Você é mãe. Muito. Você é filha. Entende? E a Bíblia fala que a mulher é a edificadora. E ser edificadora realmente exige que você tenha, que você se permita ser desenvolvida por Deus, porque só o oleiro sabe como trabalhar, como te moldar, aonde tocar, para que não haja nenhuma frestinha, para que não haja nada fora do lugar. Só ele sabe a forma certa, só ele sabe como te colocar e te moldar da maneira adequada para o propósito individual da sua vida. Então, quantas mulheres ainda não descobriram a verdadeira essência que há nelas, por muitos motivos. Por muitas vezes se conformar, ou por muitas vezes se acomodar num pensamento de que, não, isso daqui não é para mim, eu não posso, isso aqui é para Raquel, isso é para Tati. E você está sempre se separando ou criando uma desculpa para você mesma, e acreditando em certas ideias e conceitos como uma forma de fugir, mas não tem como fugir. Todos os sinais estão claros. E por isso que a palavra de Deus fala tanto, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, porque a única pessoa que pode te impedir de viver o seu pleno potencial é você mesma. Não importa a circunstância, você pode estar vivendo circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Você precisa decidir se colocar na mão do oleiro e entender que, ainda que seja desconfortável, o desconforto é para que você entenda que você pode ir além. Porque enquanto você está confortável, você não vai sair do lugar. E eu tenho visto que Deus usa coisas muito estranhas para nos desenvolver e nos aprimorar. E é justamente no desconforto que a gente para analisar. Isso daqui não é para mim. Eu tenho convicção disso. Disso daqui eu não estou muito convicta, então eu preciso aprender. Mas para que você esteja e para que você exale a essência de Deus e cumpra o seu propósito, é extremamente importante que você decida e que você saiba que Deus não vai te forçar a tomar essa decisão. Deus não vai forçar, Ele quer. Ou a gente está nas mãos do oleiro ou a gente não está. E o oleiro molda de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a nossa. E aí a gente tem que entrar 100% nessa. Porque eu quero declarar para você com toda a tranquilidade do mundo que Deus vai mudar até a tua imagem. Até a sua imagem. Você sabia que cada tracinho do seu rosto foi pensado por Deus na hora que Ele te teceu?
Cada traço do seu rosto diz alguma coisa sobre você. Gente, é lindo demais isso. A cor do seu cabelo, o tipo do seu cabelo. Isso não é só clichê, não. Isso é verdade. Se você for estudar sobre uma ciência linda, eu estava falando com a Raquel isso, sobre visagismo, você vai ver que o nosso rosto fala. O nosso cérebro, ele tem poder de ler o rosto das pessoas, a imagem das pessoas. E olha, vou continuar aqui, Raquel. No versículo 3 ele diz assim, ó: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Vocês estão ouvindo o silêncio de Deus aqui? Estão ouvindo o silêncio de Deus? Depois que ele falou, vai até a casa do oleiro, ele falou mais alguma coisa? Não. Mas quando o profeta chegou lá, ele disse assim, olha, eu fui e o via. Tati, por que Deus não está falando comigo? Porque Deus não quer nesse momento que você ouça, Deus quer que você veja. Porque tem coisas que você só vai aprender vendo. Quando Jeremias viu o oleiro trabalhando, viu a forma do oleiro trabalhar, ele foi descrevendo, olha, ele estava trabalhando com a roda, e o vaso que estava formando estragou, e ele refez o vaso de acordo com a sua vontade. Ele está vendo uma cena montada na frente dele. E essa tarde eu até mandei uma mensagem para o pastor Isaías. Pastor Isaías, eu posso dizer que isso é uma metáfora? Ele falou, pode falar, tá certo. Aquela cena é uma metáfora que Deus estava querendo comunicar ao seu povo. Era uma comparação, olha, assim como o oleiro faz aqui, eu faço assim com vocês. Tem coisa que você só vai aprender vendo, vivenciando. Só depois de ver todo o processo do vaso nas mãos do oleiro, o Senhor tornou a falar. Aí depois que Jeremias viu, e ele já tinha toda aquela cena montada na mente dele, no versículo diz, então o Senhor dirigiu-me a palavra. E aí Jeremias ia entender finalmente qual era o cerne da mensagem. Você está sendo precipitada. Você está atribuindo a Deus uma falta. Você diz, Deus, o Senhor não fala comigo. Deus, eu vejo o Senhor falando com todo mundo. Pode ter certeza, quando você vai na oração carente de um profeta, o profeta não fala contigo. É verdade ou não é? Quando você vai na oração dizendo assim, vem em mim, profeta, vem aqui agora. Falta quase levantar uma plaquinha dizendo assim, estou aqui, preciso carente, estou urgente, precisando de uma resposta. O profeta passa por você, fala com quem está atrás, fala com quem está do lado, ele nem te vê. E você fica assim, Deus, está vendo como Deus não me ama? Olha como é que nós vamos tecendo ideias absurdas na nossa mente. Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não quer me usar, Deus desistiu de mim. E Deus está dizendo para você assim, eu estou em silêncio porque quero que você veja. Abra o seu olho, fique atenta ao que está ao seu redor, presta atenção e veja o que Deus está querendo te ensinar. Tem uma cena acontecendo na sua frente, tem uma cena acontecendo agora na sua família. Vocês estão entendendo? Tem coisas que você está vivenciando e porque você está tão ressentida com Deus. O ressentimento com Deus é algo muito latente, mas ele é algo muito real. A verdade é que muitas vezes estamos ressentidas com Deus. E porque estamos ressentidas com Ele, nós começamos a viver bloqueios no processo de desenvolvimento pessoal. Porque nós achamos que Deus, eu vou querer orar para alguém que eu acho que quer o meu mal? Eu vou querer me aproximar de alguém, eu vou adorar a alguém com alegria, se eu creio firmemente que Ele quer o meu mal, que Ele ama mais o meu irmão do que a mim, que Ele tem filhos preferidos, que Ele tem filhas fofinhas, protegidinhas. Vocês estão entendendo? Então tem situações que Deus está dizendo, olha,
observa, fica atenta. Quando você tiver com tudo aqui na sua mente montado, olha, com todas as ferramentas, você vai entender, Deus está provendo significados para você. Essa situação que você está vivendo está provendo significado para você, está te dando signos novos, signos, símbolos. E quando Deus falar com você, você vai falar assim: Senhor, não precisa falar mais nada, já entendi tudo. Já entendi tudo, Deus, já peguei no ar, já estou entendendo aonde o Senhor quer chegar com isso. Porque Deus não quer falar para não acontecer nada não. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela não volta vazia. Quando Ele fala, gente, é para fazer alguma coisa, é para acontecer alguma coisa, é para mover alguma coisa, é para enriquecer alguma coisa, é para quebrar alguma coisa, é para levantar alguma coisa, é para edificar alguma coisa, é para remover alguma coisa, é para limpar alguma coisa, purificar alguma coisa. A palavra de Deus tem poder, ela é viva, ela não é morta, ela não é indiferente, ineficaz, ela não é preguiçosa, é uma palavra atuante, e ela não é lançada no vento, ao léu, ela é uma flecha que atinge o alvo de maneira certeira. E ali, a gente continua no versículo 4 e ele diz o seguinte: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Gente, presta atenção numa coisa aqui, Raquel. O oleiro, a palavra oleiro, ela traz o sentido de dar forma. O original dela, formar, dar forma, moldar. Então, o oleiro, no original, ele é a imagem do nosso Deus Criador, aquele que dá forma a todas as coisas, aquele que é capaz de fazer isso. E diz que o vaso que estava nas mãos do oleiro estragou-se em suas mãos. Você te pergunta assim: será que foi imperícia do oleiro? Será que o oleiro não estava com a mão boa naquele dia? Eu perguntei isso para o Senhor: Senhor, que estranho, porque se é como, nós somos como barro na mão desse oleiro, por que o vaso estragou? Não está escrito que o oleiro estragou o vaso, não está escrito que o vaso foi estragado pelas mãos do oleiro. Essa situação aí que você está vivendo, não é Deus que está estragando, não. A palavra diz assim, olha, o vaso estragou-se. E eu falei assim: mas Deus, como é que é isso? E eu comecei a imaginar aquele trabalho do oleiro. Como é que ele trabalha? Tem uma roda, não tem? Vocês imaginem como é que era? Eram duas pedras circulares, uma embaixo, um eixo e a outra em cima. O barro ficava na pedra de cima e na pedra de baixo o oleiro gira, fazendo o eixo girar. Quando está girando, tem forças ali atuando, tem leis físicas atuando ali. É uma pena que eu não fui estudar física, meu fantasma do ensino médio. Mas se eu tivesse estudado física, talvez eu pudesse explicar isso até melhor. Mas você consegue entender que enquanto o barro está girando ali, tem forças da natureza atuando sobre aquele barro? E conforme ele vai girando, aquele barro vai tomando uma forma, vai ou não vai? Mas aí o que o oleiro vai fazer? A mão do oleiro, ela vai agir intencionalmente no barro contra as forças da natureza que estão atuando livremente no barro. Então o trabalhar do oleiro é ir contra a força da natureza que quer trabalhar na gente. Quando o oleiro coloca a mão, ele muda tudo.
Porque a vida está te girando e está dizendo assim, é essa forma aqui que eu tenho para te dar, ó. Você está girando na roda da vida e você está tomando uma forma. E o oleiro está dizendo assim, está indo para o lado errado, deixa eu botar a mão desse lado aqui que vai arredondar. Aí começa a girar, o negócio começa a... Vocês já viram, né, o processo de um oleiro, né? Começa a ficar deformado, aí o oleiro pega uma faquinha, bota do outro lado. Ele vai atuando sobre o barro para dar a forma que ele quer, mas ele está indo contra a força que está atuando sobre aquele barro. E é por isso que o barro se estraga. Porque no momento, aquela força parece que atua mais sobre aquele vaso. Olha, você é santa. Você é uma mulher santa. Mas você é apenas uma mulher santa. Nós não fomos promovidas a anjo ainda. Nós seremos como os anjos, diz a palavra. Eu sou uma mulher santa. Mas eu sou apenas uma mulher santa. Eu não sou um mito. Eu não sou um ser mitológico. Como nós estamos precisando entender isso, Raquel? A nossa verdadeira condição é uma condição tão carente de Deus, tão necessitada desse Deus. E essa figuração me faz entender que o lugar verdadeiro que eu preciso me colocar é na mão dele, porque se eu não me coloco na mão dele, essas forças Atuam. Elas vão atuar. Fortemente. É só eu sair da posição de dependência de Deus, é só. Eu posso ser a melhor pregadora, eu posso ser conhecida em todo o Brasil, eu posso, sabe, ser reconhecida, e o momento que eu saio da mão do oleiro, da dependência dele, estas forças, elas começam a ganhar mais força. Então, a nossa condição, eu acredito que é o que eu tenho vivido. Não, você não precisa ter medo da sua vulnerabilidade, das suas limitações. Porque Deus tem a resposta para tudo. O que você não entende, o que você não sabe, o que não é cabível a você, o que você não compreende, para Deus isso não é problema. E isso me leva a lembrar do Éden. Sim. De quando eles lá no jardim se esconderam, e a primeira coisa que eles perceberam e viram era a nudez. Eles se viram viram a sua própria nudez. E quando Deus chega até eles e pergunta, e eles começam a falar com eles, e Deus vê que eles estão ali tampados, o que acontece? Quem é que falou? Quem é que disse? Quem é que revelou a sua nudez? Então muitas vezes aquilo que a gente olha, que a gente vê, que a gente percebe que é algo incabível, nós precisamos colocar isso na mão de Deus. Porque muitas vezes a gente não dá conta sozinha. E por isso que a gente tem que se manter na mão de Deus, na mão do oleiro. Porque realmente eu não dou conta sozinha das minhas vulnerabilidades. Não pense você que no dia que eu falei, eu vou entrar em reforma, e aí por isso que eu venci. Não. O entrar em reforma era preciso para eu ver cada vez mais claramente que sem Deus eu não posso fazer nada. Mas precisava da minha decisão, de estar me colocando o tempo todo. Deus, e aí? Senhor, me ajuda. Espírito Santo, ilumina minha mente. Porque justamente o que Paulo diz? A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Você tem que colocar na mão de Deus. É Ele que vai dar jeito. É Ele que vai fazer e vai mostrar para você, através da sua graça, o que Ele pode fazer através de você.
e que é totalmente a atuação dEle, que é totalmente a mão dEle, e nada mais do que a mão dEle na tua vida, o plano dEle agindo em você, o plano dEle atuando, porque se fosse do teu jeito não seria bom, porque só é bom quando é do jeito dEle, só vai ser perfeito quando for da maneira dEle, só vai prestar quando for como Ele quer e não como você quer. Essa fraqueza é a nossa própria condição humana, a nossa humanidade. E a gente não tem apenas que reconhecer a nossa fraqueza, mas temos que também respeitar a dos outros. Respeitar a vulnerabilidade do outro. Entender que nós não somos seres mitológicos, nós não somos deusinhos, mas o outro também não é. E nós precisamos urgentemente nos nossos dias parar de idolatrar pessoas. Parar de ficar, eu me decepcionei com fulano. Se decepcionou por quê? Ele é humano, ele é falho, ele decepciona. Sabe quem nunca vai me decepcionar? O meu Deus. Porque Ele é o Criador, eu sou só a criatura. Ele é o oleiro, eu sou só o barro. E aqui ele diz no versículo 6, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. E Raquel, essa é toda a diferença. A diferença é ser como barro na mão do oleiro. E a gente está caminhando já para o final, mas o Senhor comunicou ao meu coração uma terrível diferença entre ser pó, ser barro e ser caco. Deus nos vê como barro nas mãos dele. Se eu sou o barro e ele é o oleiro, está tudo bem. Por que barro? O que é barro, gente? É o pó da terra misturado com água. Pega a referência da água. O que é água? É vida. A água é símbolo da palavra. Quando a gente chora, sai lágrima, e lágrima é água. Como é que o barro fica hidratado? Água nele. Palavra e lágrima. Aleluia. Palavra. Aleluia. E lágrima. Tem palavra? Tem lágrima? Está nas mãos do oleiro? Está tudo bem. Glória a Deus. Esse barro, ele fala dessa maleabilidade, a importância de sermos ensináveis, até pelos inimigos. Porque Deus usa especialmente pessoas desafetas para nos ensinar alguma coisa. Deus, você sabia? Fica chateada com Deus não. Sabia que Deus deixa pessoas pisarem no seu calo? Ai, Senhor, porque o Senhor não me livrou daquilo? Porque Ele viu que não é para a tua ruína. Não foi para a tua morte. E Ele viu assim, deixa, porque isso ainda vai colaborar com o meu propósito para ela. E Deus tem poder de transformar tudo que é mal em bem. Então Ele deixou você passar por essa situação. Você tem que se ver como uma mulher forte e privilegiada por estar passando essa luta. Se você é barro, está na mão do oleiro e você está passando por isso, é Deus dizendo assim para você, você consegue. Aí faz sentido porque Tiago fala, sintam-se felizes quando passardes por todo tipo de tribulação. Plenitude. Se é para passar, passa sorrindo. Meu Deus. Se é para passar, passa cantando. Passa feliz, passa glorificando. E quando começar a sentir o louvor sair dos lábios, vai lá e se diz, Senhor, está saindo o louvor. Me alegra novamente, Senhor. A tua alegria é minha força. E vai buscando, e vai buscando. E vai aguentando o giro. E você diz, vida, você está girando, mas você não está me moldando não, vida. Meu Deus. Eu não posso interromper teu movimento, mas o meu Deus tem o controle daqui, ó. O meu Deus tem o controle. Na hora que Ele quiser parar, Ele para. Gente, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre
essa maleabilidade, sobre essa humildade, porque quando você vai ler aqui, o que Deus está pedindo de Israel? Arrependimento, conversão do seu mau caminho. Então ele está dizendo, olha, seja ensinável, seja capaz de ouvir e aprender. Ouvir e aprender para progredir. Por quê? Vira uma página da sua Bíblia. Você vai ver no capítulo 19, que Deus continua a saga com Jeremias, e ele diz assim, ó, no versículo 1, assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, de novo, perto da entrada da porta dos cacos. O que era a porta dos cacos? Era a porta do esterco, lembra? Que ficava ali no vale de Rinom. Era o mesmo lugar, só que agora a palavra está diferente. Olha no versículo 10. Depois, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade. Há uma grande diferença entre você ser barro e ser caco. Quando o vaso de barro na mão do oleiro se quebra, ele pode ser refeito na hora. Na hora. Vocês entendem que o tempo de restauração é curto? É mínimo. Porque já está na mão do oleiro, já é molinho, pode moldar. Caco de barro, o processo de restauração é mais longo, porque esse caco é duro, seco, enrijecido. Esse caco, quem olha para ele diz, não presta para mais nada, não tem como fazer nada desse caco, não é maleável. Então esse caco, ele vai ter que ser esmigalhado, ele vai ter que ser quebrado, ele vai ter que virar pó de novo, para ser molhado de novo, e virar barro de novo, e voltar para a mão do oleiro de novo. E aí Deus está perguntando para mim, você é barro ou você é caco? Porque a gente às vezes age com um cinismo, às vezes a gente age com uma dissimulação diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vem toda quebrada. Toda quebrada, por quê? Porque fui teimosa, porque não deu ouvidos. Olha o que diz no versículo 18, no capítulo 18, versículo 12. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia de seu coração mau. Eu não quero saber de ser moldada, eu não quero saber de ninguém me ensinando. O que as inimigas têm para me ensinar? Eu não quero saber. Tati, tem coisas, o que Deus quiser e como Ele desejar trabalhar, e naquilo que Ele quiser te poupar, naquilo que Ele quiser te poupar, Ele vai te poupar. Mas existem coisas que Ele não vai poupar, porque fazem parte do processo, para que você veja, para que você entenda, para que você sinta, para que você decida, para que você tenha a responsabilidade e para que você tenha autonomia e entenda, sabe por quê? Você não é marionete na mão de Deus, você tem o livre-arbítrio, e aquilo que você escolher, que você decidir, se você escolher por fazer o que Deus quer, é justamente isso que Ele espera de você, o que Ele deseja de você, o que Ele almeja de você. E eu sei que o nosso tempo está muito, já no fim, está esgotado. Eu quero que a Tati conclua aqui nesse momento, porque a gente ainda quer orar com você. A gente não está aqui brincando.
né? Nós estamos aqui fazendo algo muito sério. E eu sei que você veio preparada para que Deus trabalhe no seu coração. Então nós vamos orar, sim, porque só Deus sabe como você chegou aqui. Muitas vezes eu já disse para Deus, eu estou só um caco, né? Mas hoje é um momento onde você vai ter novas posturas. Isso é muito importante, gente. Que era o que eu estava mencionando. Às vezes a gente vem com uma dissimulação nas nossas orações. A gente às vezes vem com um cinismo. E eu sei que é uma palavra forte, mas é porque a gente chega como caco diante de Deus. Mas a gente quer falar com Ele como se fôssemos o barro na mão do oleiro, entendeu? A gente não reconhece o nosso estado quebrado. A gente não reconhece as nossas rebeldias. A gente não reconhece a nossa desobediência. E quando a gente vai conversar com os outros, a gente fala, eu estou nas mãos do oleiro. E Deus está dizendo assim, tá coisa nenhuma. Não tá não, você está sendo rebelde. Vocês entendem? Então, Tati, será que não tem mais esperança para mim? Tem esperança para você. Tem esperança para mim. Tem esperança para nós. Qual é o grande cuidado que a gente precisa tomar? Porque se você é barro e você está nas mãos do Senhor, ou seja, você está vivendo na dependência do Espírito, e por uma obra, um acidente, estragar o vaso, só o oleiro está vendo você estragando. Você vive uma vida de dependência de Deus, você sabe as horas que o negócio não está indo bem, e você sabe que o oleiro está te vendo, e no máximo quem vê a cena é um profeta. É gente que Deus coloca na sua vida como boca dele para te ajudar a vencer esse processo. Mas o caco, diz aqui no capítulo 19, o vaso foi quebrado diante dos homens. Aleluia. Aqui é uma grande diferença entre ser vaso, entre ser barro, que está sendo moldado. Você sabe que tem processos que você passa diante de Deus que são privativos. E por favor, mantenha os seus processos privativos na privacidade dele. Agora, caco não. Caco, o negócio se espalha. Caco começa a envolver outras pessoas que não têm um olhar de profeta. Meu Deus. Pessoas que também muitas vezes estão quebradas. E aí, como eu falei, o caco vai ter que ser esmigalhado, já foi quebrado, vai ter que ser esmiuçado, esmigalhado, virar pó, para voltar para a mesa, para a mão do oleiro novamente. Tati, o que vai me... Porque eu não quero virar caco. Eu também não quero virar caco. Então você precisa se dispor a ouvir, se dispor a aprender. E eu quero terminar essa palavra, porque eu pensei assim, Deus, a realidade do caco é triste demais, Deus. Deus, o que fazer quando eu me vir como um caco? Deus, me livre de uma coisa dessa. Eu não quero precisar ser quebrada, Senhor, dessa forma. Eu quero ser moldada. Se for para estragar, estraga na sua mão, Senhor. Aí Deus me fez lembrar do Salmo 113. Abra aí na sua Bíblia. Custa nada. Salmo 113, versículos 7 e 8. Gente, é de arrepiar isso aqui. Salmo 113, versículos 7 e 8. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Pode ser que na sua Bíblia esteja monturo. Lembra da porta do esterco? Lembra do vale de Ben-Rinom, que era o depósito de lixo? E de tudo que não prestava? Era para lá que os cacos de barro eram levados, gente. Os cacos de um vaso quebrado.
E olha o que a graça de Deus fez. Foi lá naquele depósito de lixo. Pegou os meus cacos. Oh, aleluia. Me amassou, me quebrou, me esmiuçou, me levou para o pó. Mas do pó Ele me levantou. E olha o que diz a palavra: para fazê-los sentar-se com príncipes. Com os príncipes do seu povo. Que privilégio para mim estar sentada com vocês hoje aqui nessa noite. E aí a gente diz assim: para o barro que estragou, tem solução. Para o caco quebrado, a graça de Deus provê solução. Só por favor, tenha a humildade de reconhecer diante de Deus quem é você nessa noite. Você é o pó? Você é o barro ou você é o caco? Porque no final, todos nós, o desejo de Deus é apresentar todos nós como vasos para honra na casa de Deus. Vamos ficar de pé, gente? O seu desenvolvimento pessoal é uma responsabilidade que precisa estar nas suas mãos. Com a consciência de que você não vai chegar sozinha. Você não vai sozinha. É na dependência de Deus. É de acordo com a vontade do oleiro. E eu quero agradecer a Deus porque me deu uma amiga tão preciosa como você, Raquel. Que tem se desenvolvido cada dia mais. E tem me inspirado. E ela sabe que eu também falo das minhas lamentações para ela. Também falo das minhas fraquezas. Também falo das minhas vulnerabilidades. E essa capacidade de ouvir, de respeitar a sua humanidade e também de respeitar as dos outros, que vai definir a forma com que nós vamos apresentar a Deus. Eu peço ao Senhor que mude tudo o que Ele quiser em mim. Aleluia. Eu creio que, para terminar aqui, nós podemos fazer uma oração coletiva. Só Deus sabe em que parte, em que processo você está hoje. E uma coisa é certa, eu quero me manter na mão do oleiro. Você deseja? Se você simplesmente quer ficar na mão do oleiro, eu quero te propor a fazer uma oração comigo. A oração do salmista no capítulo 51 é perfeita para esse momento. Porque se tem algo importante, indispensável, é a nossa intimidade com Deus. E mantermos íntimos dEle. Porque estar na mão de alguém é algo muito íntimo. Estar na mão de Deus representa intimidade. E o salmista, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele simplesmente disse para Deus em um cântico, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Grave isso. A sua maior ferramenta no processo será a sua intimidade com Deus. O seu trunfo será a sua intimidade com Deus. Você entendeu? O seu trunfo, a sua vitória está na sua intimidade com Deus. Vamos orar? Como você quiser, fecha os teus olhos.
Você pode nesse momento agora dizer algo, aquilo que você almeja falar. Mas sobre todas as coisas, não deixe de dizer a Ele o quanto você deseja permanecer na mão dEle. Pai, eu estou aqui nesta hora, e eu me coloco na condição de filha. Assim como eu me coloco na condição de filha, essas mulheres também estão se colocando na condição de filha, e de uma forma coletiva, e com o mesmo objetivo, com o mesmo desejo. Nós te pedimos nessa noite, cria em nós, cria em nós um coração puro. Cria, Senhor, cria em mim, diga isso para Ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, Senhor, para que eu não resista à atuação da Tua mão na minha vida, para que eu não rejeite, para que eu não despreze, para que eu não fuja, Senhor. Eu te peço, que não falte a Tua presença na minha vida, que não falte a Tua presença, porque eu sei que há tantas faltas em mim, eu sei que há tantas falhas em mim, mas cria em mim um coração puro e um espírito inabalável, e torna-nos mulheres sensíveis à Tua voz, mulheres espirituais, mulheres maduras, desenvolvidas, aperfeiçoadas, aprimoradas pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a resistir os processos dolorosos, para verdadeiramente chegar e alcançar a plenitude, aquilo que está escrito em Efésios, para alcançarmos, oh Deus, o estado de varão perfeito, como é o Teu Filho Jesus. Está lá no Novo Testamento, então é para nós, é para a gente viver. E eu te peço, Deus, não nos permita distrair com coisas insignificativas. Poupa-nos daquilo que não precisamos, mas aquilo que for preciso, Senhor, nos dê graça para vencer e superar. Eu peço agora nessa noite, aquilo que o Teu Espírito está ministrando ao meu coração, que agora nessa hora o Senhor venha trazer cura, que agora nessa hora o Senhor venha tocar exatamente no ponto-chave, no ponto necessário, exatamente. Coloca o Teu dedo agora, Deus, ainda que doa. Oh, Ramasui de canta lá na machoderia lá na maie de canta lá basui. Ainda que doa, Deus, pode doer, mas coloca a Tua mão agora, coloca o Teu dedo agora, onde está doendo, para que haja cura, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor cura a ferida. E entendemos, Deus, que nós não estamos em um lugar qualquer, com mulheres qualquer, nós estamos na Tua casa, Deus, já descemos a casa do oleiro. E por isso faça, Senhor, deste posicionamento agora aquilo que o Senhor precisa. Deus, eu vejo mulheres aqui vivendo o pleno potencial delas. Deus, eu vejo pelos olhos da fé mulheres, nós sendo desatados. Eu vejo nessa hora sonhos sendo revividos. Eu vejo pelos olhos da fé famílias sendo restauradas, mulheres se posicionando como edificadoras do seu lar e se colocando na posição adequada, como mãe, como esposa, como filha, mas sobre todas as coisas como serva de Deus. Ora canta lá na massuideria lá machou. Deus, que hoje marque um antes na nossa história, que hoje chega de viver por experiências superficiais,
Leva-nos mais profundo. Leva-nos ao estado de dependência de Ti. Leva-nos à condição que o Senhor precisa, para que possamos ser moldadas por Ti. Espírito Santo da verdade. Se houver alguma mulher aqui que ainda não entregou a vida a Ti, que nesta hora todo jugo seja quebrado. Todo jugo seja quebrado. Todo jugo, toda opressão da mente seja desfeita agora. E eu digo liberdade para ela que precisa entregar definitivamente a vida a Ti. Ah, Deus, em nome de Jesus. Eu preciso só fazer menção. Se houver alguém aqui que estava afastado dos caminhos de Deus, que não tinha convicção da sua eternidade, ou se você deseja entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, eu queria que você desse um sinal com a sua mão.